Imagine a cena. Homens fortemente armados encurralando Jesus e seus discípulos. Enquanto Pedro decepava a orelha de um dos perseguidores e tantos seguidores de Jesus fugiam desesperados, uma figura, no mínimo curiosa e engraçada, é mencionada no Evangelho de Marcos. A Bíblia diz que um jovem que vestia apenas um lençol de linho fugiu deixando as vestes para trás, enquanto os soldados tentavam inutilmente prendê-lo. Afinal, quem era esse jovem? E por qual motivo essa história tão pitoresca está registrada apenas em Marcos e não nos demais evangelhos? Se você ainda não tinha reparado, cada um dos 4 evangelhos possui a sua própria particularidade. E eu ensino mais sobre isso no módulo sobre os evangelhos sinóticos dentro da plataforma A Bíblia Comentada. E se você quer entender melhor o Novo Testamento como nunca antes, eu sugiro que você se inscreva o mais rápido possível. Sabe por quê? Nós estamos lançando uma nova aula exclusiva para todos os nossos alunos, isso todas as semanas, uma vez por semana. Então abaixo você encontra o link do nosso site. É só clicar e saber mais informações. Eu aguardo você. E aí Deus, segundo o Peixão, que é o Álvaro Malaquias. Então, vamos falar dele. Vamos falar dele pra gente não ficar dizendo assim, né? O Peixão é o Álvaro Malaquias Santa Rosa, ele é um jovem, cria de Lucas. Agora, ele é mais novo do que eu, então ele é um jovem, tem 30 e poucos anos. 30 e alguma coisa. Faz aniversário no final de dezembro, 26, se eu não me engano. É vascaíno. Então, ele é cria ali, então o povo de Lucas conhece ele. O povo da Alta também, de Vigário, mas ele é cria de Lucas, e ele se entende chamado por Deus para assumir o comando de Lucas, quando Lucas está vivendo ali um período de transição também, tinha perdido um líder, e aí tinha outros ali tentando assumir, e aí ele percebe que a favela está sofrendo, ele entende como um chamado de Deus para ele voltar e assumir essa favela e administrar essa favela a partir da experiência religiosa que ele teve. Não é diferente, por exemplo, quando ele vai assumir a Cidade Alta. Quando ele vai conquistar a Cidade Alta. Ele tem um vídeo no YouTube, disponível, inclusive, ainda, dele dizendo que Deus disse a ele que ele assumiria, que ele tomaria a Cidade Alta. E que essa era uma promessa de Deus para ele, que não era uma promessa de Deus para alguém que estava com ele, para os caras que estavam, né, ali no movimento com ele, que não tinha nada a ver com a galera do Comando Vermelho, mas que Deus tinha prometido a Cidade Alta para ele e que ele ia tomar a Cidade Alta. Deus. E ele toma a Cidade Alta. E aí as pessoas consideram um milagre, porque a Cidade Alta é tradicionalmente do Comando Vermelho e é uma comunidade muito adepta, né? Tem muitas pessoas de religiosidade de matriz africana. Ele toma a Cidade Alta usando, na época, pelo menos uns 10 drones, sabe? Isso nunca tinha acontecido, não tinha tido guerra da Armênia ainda, não tinha guerra na Ucrânia e na Rússia. Tipo esses que estão sendo usados? Tipo esses que estão usando agora. Ele utilizou para buscar imagens, né? Sim. Então, parece uma estratégia muito bem elaborada, sabe? De planejamento e tal. E na época, alguma suspeita de participação de policiais, tá? Foi investigado pela Corregedoria a participação de policiais ajudando ele nessa ação. Não foi provado, mas foi investigado. 2 guarnições, inclusive, foram afastadas do batalhão, não do BOP, tá? De um batalhão da região. Mas essa invasão, no dia seguinte, o Comando Vermelho tentou retomar. Sim. E a polícia pegou os bandidos do Comando Vermelho na rodovia, no Brasil. Foram mais de 30 bandidos do Comando Vermelho presos, né? Então, para boa parte da sociedade do Rio de Janeiro, existiu uma simpatia da polícia pelo terceiro comando, sabe? E eu digo para Viviane, sinceramente, se isso aconteceu há 10 anos, possível, mas hoje não. Há 3 semanas, 2 policiais do BOP foram mortos pelo terceiro comando, na favela da Maré. Não pelo terceiro comando do Peixão, pelo terceiro comando do TH, porque são vários complexos do terceiro comando, né? Mas o terceiro comando já não é mais a facção simpática à polícia. Em algum momento tinha uma lenda há 20 anos, o terceiro comando não atira em polícia, né? Negativo. Ontem, uma viatura da Força Nacional, que são policiais de todo o Brasil, que estão cedidos lá ao Rio de Janeiro, né? Numa colaboração do Ministério da Justiça. Ontem uma viatura entrou sem querer em Vigário Geral. Sem querer mesmo. São policiais de outros estados que não conhecem o Rio. Isso já aconteceu 3 vezes no Rio de Janeiro já. E infelizmente o policial da Força Nacional tomou um tiro na cabeça. E por bandidos da quadrilha do Peixão. Não sei o que o Peixão vai fazer, se vai puxar a orelha do bandido, se vai matar o bandido, eu não sei. Mas os bandidos do terceiro comando ontem balearam covardemente um policial da Força Nacional que tá internado no hospital e estava muito mal hoje de tarde. Aí o BOP foi para lá hoje, deve estar tendo operação do BOP lá hoje, nesse momento exato. Então, apesar de ser um traficante evangélico, se diz evangélico, apesar de ter
evidentemente que ele tem mais carisma para a sociedade do que o do Comando Vermelho. Eu posso provar isso depois para você. Você, quando conversa com um morador de uma favela do Terceiro Comando, o morador tem menos medo, sabe? É percepção mesmo. São favelas mais limpas. O índice de dengue de uma favela do Comando Vermelho é superior à favela do Terceiro Comando. O Peixão é obcecado por limpeza. Então é uma favela muito limpa. Ordem, hierarquia, ordem, sim. Disciplina. A favela é limpa, sabe? Limpa mesmo, não tem lixo espalhado. Deve ser na base da ameaça, certamente. Claro. Ele se identifica como administrador, né? Ele se identifica como administrador da favela. Tipo, então, ele fez a ponte, né? A ponte do... Ele fez a ponte que o Paz não fez. O Eduardo Paz, o prefeito do Rio de Janeiro, ficou devendo uma ponte para a comunidade, né? E ele resolveu fazer a ponte. Então, não só fez a ponte, como fez a prestação de contas da ponte, dizendo que ficou muito mais barato do que o governo tinha orçado. Então a gente está falando de um cara que é estrategista, que, segundo alguns relatos de moradores, serviu o exército, então ele vem com uma disciplina, né, com uma estratégia, e ele tem uma mente que aparece nos relatos, né, nas entrevistas que eu fiz e continuo fazendo, de uma mente muito brilhante. Mas ele conseguiu converter os soldados dele? Os soldados são... Então, só ficou quem se declara evangélico ou não se declara nem católico, nem candomblessista, nem de nenhuma religiosidade. Então, mas ele chega lá, ele domina... Ele chega lá, a gente volta, né? Ele chega lá, ele anuncia, porque o morador ele fica naquela tensão, né? Quem ganhou essa batalha aqui? Então, como é que vai ser? E um dos relatos tem até uma das entrevistas que eu fiz, que ela contou que nos predinhos da Cidade Alta, uma moradora gritou assim da janela: e aí, vermelhou ou amarelou? Tipo assim, né, pra saber quem tinha vencido. Na verdade, o Terceiro Comando é verde agora, mas na época, enfim, 2016, 2017, não sei muito bem se trocou de cor, mas é verde, mas ela grita vermelhou ou amarelou. E aí na expectativa de saber quem tinha vencido a batalha. Cidade Alta não é uma favela não, tá? São prédios, sabe? São prédios, é um complexo de prédios, assim, é uma cidadezinha, é a cidade dos predinhos. E aí ele quando ele entra nessa favela, ele tem um objetivo, que é libertar essa favela da dominação do Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho não representa só a sujeira, a má administração, nas palavras dele, a sujeira, a má administração, representa também a presença do inimigo espiritual, que é a presença de São Jorge, de Ogum, né, das pessoas de terreiro. E aí, quando ele entra na Cidade Alta, ele anuncia que está proibido ali qualquer manifestação religiosa de terreiro. E ele começa a usar a força para fazer isso. Então tem pessoas que são expulsas à força, tem terreiros que são destruídos, não só dentro do Complexo Israel, mas isso começa a acontecer em Duque de Caxias, começa a acontecer em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, começa a acontecer todas as favelas que eles começam a dominar a partir da administração do Peixão, do Álvaro Malaquias, eles começam a expulsar e assinar na parede: Jesus é o dono do lugar. Então ele está com fogo nos elementos religiosos, eles expulsam os sacerdotes e os líderes religiosos de matriz africana e ocupam aqueles espaços. E isso faz parte dessa limpeza espiritual que está muito presente nas orientações de dominação de território no Antigo Testamento. Ele é réu em 6 inquéritos, né? Em 6 inquéritos sobre intolerância religiosa. Ou está indiciado. Acho que mais, Ou seja, existe uma investigação. No Rio de Janeiro tem um departamento da polícia que investiga crimes de intolerância, né? Então ele é réu em inquéritos policiais. Que cresceu absurdamente depois da presença do Peixão e dessa expansão de território dele. Então, ouvindo os relatos dos moradores, muitos moradores evangélicos do território gostaram da invasão. Porque aí você tem menos presença de terreiro. Você tem menos presença de pessoas de terreiro. Você tem menos oferendas na rua. Você tem menos sujeira. Então as pessoas gostam. Agora tem maconha, tem cocaína, tem roubo de carga. Tem roubo de carga, tem... mas aí, por exemplo, não tem uso de crack. Porque no Comando Vermelho, as favelas do Comando Vermelho, no entorno do Comando Vermelho, tem pessoas dependentes de crack, usuários de crack. E nas favelas do Terceiro Comando do Complexo Israel não tem usuários de crack, nem ele comercializa o crack. Ele, inclusive, picha, né, manda pintar em alguns muros dizendo que o crack é proibido. Sim. Então aqui dentro do TCP, dentro do Complexo de Israel, não pode comercializar o crack. Então também faz parte da ética dele, também faz parte dessa ética religiosa. A movimentação do Peixão está muito baseada tanto nessa estrutura militar,
Então, ele tem também uma administração que é muito semelhante com a dinâmica de milícia. Então, ele tem a administração que vai a partir da associação de moradores, né? Então, tem cobrança de taxas ali para poder administrar o local e o local permanecer limpo, tem a coleta de lixo, tem a segurança do espaço, tem a internet local, tem o botijão de gás local, que é tem muito a padaria isso. Local também, tem a padaria local. É muito estratégia dinâmica de milícia, mas no território do Peixão é administrado e conduzido por ele mesmo. A Polícia Militar, a Polícia Civil lançaram uma operação semana passada, Operação Ordo, em 11 comunidades da Zona Oeste, tá? E ontem eu tive com o secretário de Segurança Pública, com o Vitor, conversando com ele. E o número é bem interessante, alarmante, mas eu já tinha falado isso contigo aqui. As comunidades onde a polícia está chegando para realizar a operação, só 20% do dinheiro vem de maconha e cocaína. 80% vem da exploração do morador, né? Caramba. Então, por exemplo, o Comando Vermelho hoje vende pão. O pão produzido dentro da favela não paga IPTU, não paga energia da Light, da Companhia de Luz, e não paga água. E a farinha é roubada. Então é evidente que esse pão francês vai chegar num preço muito baixo. E ele vai entregar esse pão em escola, vai entregar esse pão em padarias que vão comprar esse pão a partir de 5 da manhã, a Kombi vai sair. Então existe toda uma economia hoje do Comando Vermelho, do Terceiro Comando também, que não está ligado a maconha e cocaína. Está ligado ao sinal de TV a cabo, ao botijão de gás a R$150. O botijão de gás no Brasil custaria 98, 96, dependendo do ICMS de cada estado. Mas no Rio de Janeiro, eu digo isso e muita gente me reclama nas minhas redes sociais, no Rio de Janeiro nós chegamos a 155. Estabilizando em 140, mas chegamos a 155. Então o pobre no Rio de Janeiro, ele é obrigado a pagar uma taxa para o TCP, para o Comando Vermelho ou para a milícia, que vai inflacionar a vida dele. A gente paga aqui em São Paulo, numa rua aqui, R$90, mas o pobre vai pagar 150. E no final do ano, uma família de 5 pessoas vai consumir 9 a 10 botijões de gás, em média. Então ele vai deixar na mão do Comando Vermelho, o Terceiro Comando da milícia, quase R$550. Mais que ele pagaria de IPTU para a prefeitura. Pronto. A questão é encontrar no Rio de Janeiro um lugar que você não tenha que fazer isso com um ou com outro poder. Sai um, entra outro, é a mesma coisa. Você tem um mapa armado, né? O mapa dos territórios, mapa do crime no Rio de Janeiro. A gente acha esse mapa na internet? Acha esse mapa na internet. Mapa do crime. Mapa do crime. E depois acho que também uma foto interessante eu acho que eu tenho ela aqui no telefone. Depois no site do Geni você do Geni, encontra. Da UF, né? Da UF, exatamente. Esses caras são muito bons, viu? Sim. Puxa vida. E eles fazem com parcerias, enfim, mas é basicamente o Geni. Eu sempre cito eles, porque eles estão citando aí anualmente a expansão dessas facções. Sim, e como a dinâmica vai mudando, né? A hora a milícia avança, a hora o Comando Vermelho avança, em que momento a milícia consegue avançar mais, e a gente teve muita guerra de milícia no início do ano, então os meses ali que houve aquela dança das cadeiras, e como que depois que eles distraem um pouco, o Comando Vermelho volta e reassume alguns espaços, então eles estão acompanhando e a gente consegue acompanhar a partir da pesquisa deles também. Viviane, assim, da própria Polícia Civil, da Polícia Militar, também utilizam a DPF 635 como motivo da expansão territorial, tá? A DPF 635 é aquela ação que não proíbe, mas normatiza as operações nas favelas, tá? Então, a partir da DPF 635, é uma decisão do Supremo, né, provocada pelo PSB, pelo deputado Molon, na época, que é um deputado católico, inclusive, né? A DPF cria certas normas disciplinares para a polícia. A polícia não pode chegar lá a qualquer hora do dia. Por exemplo, a polícia não pode atuar a 100 metros de uma escola. Tá? Se tiver uma escola ali, a polícia ali não vai. O que eu acho razoável para proteger a vida do estudante, ok? Claro. Mas temos que combinar isso muito bem, porque daqui a pouco não vai ter mais condição da polícia operar. Então, alguns setores da polícia dizem que a DPF 635 ocasionou a expansão territorial. E em breve não vai sobrar mais Rio de Janeiro. Vai pertencer tudo ao TCP, ao CV, ou à milícia. Ou as milícias. Vai sobrar o Leblon, Ipanema e um pedacinho de Botafogo. É a triste realidade. A questão é que eu tenho feito algumas entrevistas com moradores agora, né? Depois de concluir a pesquisa, eu voltei a fazer algumas pesquisas com alguns moradores, algumas entrevistas. E todas as vezes que você para entrevistar um morador do Terceiro Comando dentro do Complexo Israel, eles vão dizer: a nossa vida é tranquila desde que não tenha operação e não tenha conflito de território. Mas como você mora dentro da Cidade Alta, não vai ter conflito de território? Porque o Comando Vermelho não aceita ter perdido a Cidade Alta.
Então, retomar a Cidade Alta é uma questão de honra. E aí agora está tendo a disputa no Quitumba. Então, você tem o tempo inteiro disputas por território acontecendo. E são essas disputas por território e as operações policiais que são feitas muitas vezes sem programação, sem estratégia, de uma maneira que coloca o morador em situação de risco. Então, como que para o morador vai ser bom? E aí o morador muitas vezes se manifesta contra a ação policial. Sim. E não é só porque eles são estimulados pelos donos do morro, muitas vezes eles são estimulados pelos donos do morro a assumirem esse lugar de vamos fazer uma manifestação. Mas muitas vezes não. Nessas entrevistas que eu só faço entrevista com evangélicos, pentecostais, que estão na igreja, que não tem nenhuma associação criminosa. E todos eles dizem que depois que a administração mudou, a vida deles melhorou. Agora chegou um açaí lá, né? Essa é a última pessoa que eu conversei e falou assim: duvido uma dona de casa tá com raiva do Peixão. Depois que o açaí veio pra cá, a gente desce, faz compra, consegue fazer as nossas coisas, voltar pra casa. Então tem uma rede de mercado lá no Rio, que é uma rede de mercado... como é que chama? É tipo de depósito para você comprar em grande quantidade. Atacadão. Isso, tipo atacado. E o açaí agora tá ali nesse lugar que os moradores não precisam mais sair da comunidade para fazer compra. Mas deve pagar uma taxazinha também, viu? Então, mas aí é com o açaí. Mas esse relato aparece muito, mas ele aparece assim: olha, a gente tem realmente, a cidade tá limpa. Realmente a gente tem segurança. Eu deixo minha bolsa, ela disse assim, né? Eu deixo minha bolsa aqui, ninguém vai mexer. Também eu fui fazer uma obra na minha casa, quis colocar areia na calçada para depois jogar no lixo. O rapaz veio dizer pra mim assim: tem que tirar areia da calçada. Ela falou: não, mas eu tô colocando aqui só pra poder jogar na lixeira. Não, mas não é pra botar aqui. É pra passar direto, não pode ter lixo na comunidade. Então essa administração vai fazendo a pessoa ter a sensação de que a vida tá mais segura. Mas aí você tem os confrontos, como tá tendo agora, por exemplo. E aí eu queria falar rapidinho sobre essa coisa da Igreja Católica fechada. Porque a gente volta nesse assunto, né? O Pimentel falou desse assunto. A Igreja Católica fechada na festa junina tomou uma proporção de proibição das igrejas católicas e de missas católicas acontecer. Agora, esse ano. Tem 2 semanas? Tem 2 semanas. Como se o Peixão tivesse proibido Como se o Peixão tivesse proibido a missa católica de funcionar como perseguição religiosa. E foi isso que foi parar na mídia. Porque a festa junina foi proibida, a missa da manhã foi proibida, então Peixão agora está perseguindo as igrejas católicas do Complexo Israel. Logo, as igrejas católicas não vão mais poder funcionar. E ouvindo os moradores, isso não pareceu ser dessa forma. Os moradores disseram assim: olha, o que parece, porque o morador não está dentro do movimento, né? O morador está ouvindo também o que está se dizendo. Então os moradores disseram assim: olha, não teve missa no dia seguinte. Teve missa normal no dia seguinte. A questão é que parece que tinha uma ameaça à segurança da favela naquele dia, de invasão do comando, possivelmente. E aí ele falou assim: não, peraí, não vai ter festa, porque se tiver festa, a segurança fica ameaçada, porque vem gente de fora da comunidade para a festa junina. Ele falou assim: não, então não vamos ter festa junina hoje na comunidade, vamos fechar a comunidade, reforçar a segurança. No dia seguinte, as atividades religiosas dessas igrejas aconteceram normalmente. Se o Comando Vermelho invade à noite, numa festa junina, ia ser uma tragédia. Imagina. Ia ser uma tragédia. E aí, ontem e hoje, cultos de igrejas evangélicas na Cidade Alta foram cancelados por conta dessa disputa que está tendo lá, dessa troca de tiro, não só da operação policial, mas antes teve o confronto de Comando Vermelho com o 3º Comando. E uma igreja evangélica, tinha uma festividade acontecendo, colocou lá na rede social dizendo: vamos precisar fechar e cancelar os cultos até o final de semana por conta do clima que está aqui. Uma barricada foi colocada na porta da igreja. Eu não estou querendo dizer que não há perseguição dentro do Complexo Israel contra qualquer religiosidade que não seja evangélica. Mas contra a religiosidade católica, ela é mais velada. Então, São Jorge não é bem-vindo. Aparecida não é bem-vinda. Santa Anastácia não é bem-vinda, São Cosme e Damião não é bem-vindo. Então, no espaço público da favela não é bem-vindo. Mas os cultos não são impedidos de acontecer, as missas não são impedidas de acontecer. Nesse contexto, foi um evento que aconteceu, um evento que estava programado, que foi proibido de acontecer, segundo os moradores, porque tinha uma ameaça à segurança da favela. E aí, no dia seguinte, a Igreja Santa Edvige estava lá comemorando sua festa junina. Eu acompanhei a festa acontecendo, todo mundo feliz. Teve festa no dia seguinte, teve festa no outro dia, e as atividades voltaram ao normal. Então, acho que a gente tem que ter cuidado para não reagir muito automaticamente às coisas que aparecem na mídia, porque aí a gente crava que agora o Peixão está mandando fechar a Igreja Católica no Complexo Israel. E não é uma verdade. As igrejas católicas continuam funcionando, as igrejas continuam abertas. A festa junina aconteceu naturalmente no dia seguinte, no outro dia também, das 3 para
paróquias que haviam sido fechadas, impedidas de funcionar, e na verdade a gente estava falando ali de uma dinâmica de violência e de segurança da favela, como a gente está falando de ontem e hoje, por exemplo, desses cultos evangélicos que foram cancelados por conta da disputa do espaço que está acontecendo no Quitungo e ali na Cidade Alta. Sim.